Eu quero compartilhar com vocês. Você já teve, uma vez que você viu uma fruta sobre uma árvore que parecia muito bonita, muito apetitosa, talvez uma goiaba, uma manga, que são frutas mais comuns aqui em Minas, né, BH e tal. Você viu e aí seus olhos brilharam para aquela fruta. Quando você foi pegar, você foi comer, não estava legal. Ou estava com bicho demais, ou parecia estar maduro, mas estava verde. Já teve essa experiência? Eu já tive algumas vezes. E também o oposto é o verdadeiro, né? Você já experimentou uma fruta que, no primeiro momento, você achou que ela não estava boa, quando você comeu, estava tão gostosa? Recentemente, minha célula tem pessoas do norte. Eu tive as duas experiências. Experimentei o que eles falam que é o verdadeiro açaí. Eu prefiro o fake. Não tem leite condensado, Dai. Não tem ninho. Não tem, eles comem com carne. Diferente, mas é outra experiência. Mas também eles deram uma fruta chamada bacuri. Essa eu gostei demais. Mas uma história que me inspirou um pouco nessa mensagem. A minha sogra e meu sogro, eles têm uma chácara. E o principal hobby deles é plantar. E lá, em homenagem ao avô da minha esposa, o pai da minha sogra, eles plantaram uma videira, uma parreira, um pé de uva. Eu lembro que quando deu o primeiro fruto, minha sogra veio toda feliz. Aqui, Lucas, come essa uva. Você já experimentou alguma coisa que alguém te deu que não era gostoso? Como é que você fazia a reação? Nesse dia que o Bruno, minha sogra, me deu açaí, eu comi assim, ó, igual remédio, sabe? Gostoso, fazia aquela careta. E nesse dia foi assim, minha sogra me deu uma uva. Gente, acho que nem chupando limão Tahiti era tão azedo assim. Sabe, eu comi aquele trem, sabe quando a boca até enruga assim, ó? Vendo para dentro, falei, que é isso? É o vinagre isso aqui, misericórdia. Eu falei, penha, que legal, tá dando fruto, mas isso é uva, limão? Aí ela falou, não, uva, ficou até um pouco ofendida, né? Porque ela tinha um apego afetivo àquela parreira, aquela videira. E beleza, eu esqueci daquele trem. E eu confesso que esqueci que tinha pé de uva lá. Quando eu ia lá, não vou tanto como gostaria, mas quando eu ia lá, eu ia pegar um limão galego para fazer uma limonada. Eu amo pitanga, ia lá no pé de pitanga, mas esqueci que tinha uva. E passou tempo. E agora, no início do ano, pós-ano novo, estava até o Douglas comigo lá. Chega Penha, minha sogra, com um cacho de uva. Não sei se o Douglas lembra disso. Roxinho, sabe, até brilhando assim, falando, nossa, parece as da Santa Ceia aqui. Só que de verdade. E aí, ela trouxe, olha a uva aqui para vocês. A gente estava conversando, e o Douglas, não sei se a gente estava vendo o filme ou conversando, a gente começou a comer aquela uva. E uma uva gostosa, rapaz, docinha. Eu virei e falei assim, pensei assim, uai, ô Pen, onde você comprou isso aqui? Onde você comprou isso? E ela toda fez, uai, comprei em lugar nenhum. Foi, você não comprou, onde que é? Daqui, rapaz, o pé de uva aqui, uai. Eu falei, meu Deus. E eu comecei quando preparando essa palavra, o Senhor começou a trazer no meu coração como que é importante não desistir, mesmo quando os primeiros frutos não são como nós esperamos. Como é importante não desistir, mesmo quando o início não é da forma como nós esperávamos. Como que é importante permanecer e frutos de recompensa vêm quando permanecemos. E aquilo, o Senhor começou a ministrar comigo como que é importante permanecer para frutificar de uma forma completa. E diante disso, acho que já está o slide aí, permanecer e frutificar é o tema dessa mensagem. Uma mensagem que o Senhor começou a trazer ao meu coração, estudando o livro de João. Se você não estava no Terça Light Raízes, eu te aconselho a voltar no YouTube, assistir, tem uma síntese do Evangelho de João, tanto que eu nem aprofundei no capítulo 15, porque eu já tinha deixado para hoje. Então você vai lá, você vai ser abençoado pela palavra de Deus. Mas eu quero ler com vocês João capítulo 15, do verso 1 ao diante. Jesus aqui nos diz, e João escreve, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim
não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda ou limpa, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho lhe falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. Em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Verso 12, o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes tenho ordenado. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi, para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Aleluia. Até aqui, glória a Deus pela palavra. Deixa eu dar o contexto aqui desse texto. João, falei isso na terça-feira, de 13 a 16, Jesus está à mesa na última ceia. E aqui Jesus está à mesa. Nesse momento Judas já se retirou para cumprir o seu propósito ali, trair Jesus. Então está Jesus e os 11 possivelmente. E Jesus ele fala pela última vez, pela sétima vez: eu sou a videira, porque Israel também era conhecida, na porta do templo tinha uma videira. Então Jesus ele traz que a videira que eles veem no templo é Cristo, o Deus vivo. E ele começa então, praticamente no seu último momento com os seus discípulos, a trazer uma metáfora e alguns ensinos tão poderosos. Aqui Jesus ele se apresenta como videira, e ele usa uma metáfora falando que ele, Jesus, é a videira, Deus é o agricultor, e eu e você, nós somos os ramos, os galhos. E ele vai destacando alguns pontos importantes. Primeiro ele fala que ele é a videira verdadeira, trazendo uma atenção que podem haver videiras falsas, e estar enraizados, ligados nessas videiras falsas é um perigo, é algo terrível. E Jesus ele vai destacando duas coisas que ele dá muita ênfase nesse texto que eu li com vocês. Ele fala que é importante um ramo estar fazendo duas coisas: ligado nele, permanecendo nele e frutificando. Aqui Jesus ele fala por 12 vezes a palavra permanecer, e por 8 vezes em seguida ele fala a palavra frutificar. Isso começou a saltar aos meus olhos, porque no momentos finais de Jesus, ele decide investir um tempo com essa metáfora, e ele enfatiza permanecer e frutificar. Diante disso eu quero compartilhar sobre permanecer e frutificar. O permanecer é a nossa ação, o frutificar é a ação de Deus em nossas vidas. Quem faz o fruto crescer, como Paulo diz, quem faz o fruto nascer, o fruto vir, é Deus. Mas o permanecer cabe a nós. Diante disso, o primeiro ponto vai estar em João 15, 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Primeiro ponto: permanecer durante a poda. Permanecer durante o processo de poda. Aqui há uma ação muito similar de Deus sobre os ramos.
Os dois ramos sofrem uma ação, uma intervenção divina. Mas o que diferencia o do que ele corta e joga fora para o que ele poda? A frutificação. Em ambos há uma ação de Deus, mas o ponto que ser podado é necessário para que eu possa continuar cumprindo o meu papel de ramo, que é frutificar. Mas para que eu possa cumprir o meu papel de frutificar, eu preciso permanecer firme, fiel, consistente durante o período de poda. E o que essa poda é, para que ela serve? Sabe, utilizando dessa metáfora, a poda é quando os ramos são podados, geralmente em pequenos cortes. E eu não sei você, mas em Belo Horizonte é raro você ver, aprender sobre jardinagem, sobre agricultura, sobre poda. Eu não sei nada disso, sou zero à esquerda sobre isso. Então eu comecei a estudar, a ver vídeos no YouTube. E tem gente que é pai de... Se eu fosse pai de planta de plástico, ela ia morrer de água. Então eu comecei a ver, a entender um pouco mais. E aí eu comecei, gente, e é uma área que bomba. Assim como tem gente que se considera pai de pet, tem pai de planta também. Eu falei, meu Deus, é sério? E aí comecei a ver e tudo mais. E aí, eu comecei a perceber que qual que é o principal objetivo da poda? É para que aquela videira, aquela uva não seja como da estação passada, que ela possa melhorar. Para que ela não possa ficar sempre dando o mesmo tipo de fruto, a mesma qualidade, para que a qualidade possa melhorar ainda mais. Então, a poda, é como eles chamam de uma limpeza, eles vão tirando, cortando, para que ela mude a direção, e para que ela cresça melhor, de uma forma melhor ainda, para que o fruto possa ser aperfeiçoado para a próxima estação. E isso começou a saltar aos meus olhos, que como que Deus quer que eu e você não estejamos presos nos frutos do passado, que possamos tê-los como um memorial de fé, mas não nos tornar museus e ficar presos ao passado. Sabe por quê? Aqui, queridos, olha que interessante, a poda é sobre aquilo que está dando certo. O que não está dando certo, Deus corta. A poda é sobre aquilo que está dando certo, e às vezes a nossa natureza vai querer valorizar, está dando certo, para que eu vou mudar? Para que já ter no futebol, fala, quem está ganhando se mexe, para que eu vou inventar moda aqui? Mas nós vemos momentos em que Jesus quer nos podar, cortar aquilo que aparentemente estava dando certo, porque o ponto é que Jesus não quer que eu e você vivamos dos frutos das estações passadas, mas Jesus nos poda para que eu e você possamos florescer ainda mais, crescer em outra direção e frutificar uma forma para desfrutar, não do passado, mas do agora e da nova estação de Deus para nossas vidas. A poda, queridos, ela representa um período em que a beleza desaparece, mas o processo se revela. A poda não é algo tão bonito, tão gostoso, a poda nos tira da zona de conforto. Eu tive o privilégio, quando fiz 15 anos de casado, ir com a Poliana para o Chile, e pude ir numa plantação de videiras, de pé de uva, coisa, perder de vista. E o período que eu fui não era o período de colheita, era o período de poda. E, gente, trem feio. Sabe, tanto de pauzinho assim, ó, porque é pequeno, e os pauzinhos assim, sem rumo, sem folha direito. Falei assim, que coisa esquisita. E aí o guia lá falou, no, desnecessário. Para que dê uma uva muito gostosa. Minha sala sabe que eu gosto de falar espanhol, mas... E aí, brincadeira, ele explicou que aquilo era extremamente necessário para que aquela uva fosse quase que perfeita. Eu falei, meu Deus. Sabe, a poda, queridos, ela tira toda a beleza daquele momento, mas ela nos leva, revela o processo de Deus em nós. A poda são momentos onde nós somos tirados da zona de conforto, onde somos esticados por Deus, mas para que possamos amadurecer ainda mais, frutificar sobre esse processo. Às vezes a poda, ela vem com uma capa porque você está achando que até o diabo está jogando, e é Deus que está colocando sobre a sua vida. Que pastor, você está maluco? Não, eu vou explicar, calma. Muitas vezes a poda de Deus, ela vem numa capa, numa embalagem de uma luta no trabalho, uma perseguição no trabalho. Às vezes é uma luta contra uma enfermidade.
para que você possa cuidar ainda mais, voltar os seus olhos para Deus e ver a bondade de Deus, a graça de Deus, ser um processo de um milagre de Deus. Às vezes a poda é uma luta ministerial, às vezes é um período de sequidão, de uma crise mesmo, para você poder olhar e ver para onde Deus quer que você caminhe, mudando a sua direção, seja profissional, seja de planos pessoais. A poda, ela tem esse poder, por mais que então são momentos onde tudo parece ser mais difícil. Eu e minha casa estamos vivendo um período de poda e vemos a mão de Deus sobre isso. Mas, gente, tem hora que eu fico pensando assim, eu estou fazendo cosplay de José ou de Jó. Não tem condição. Não tem. Não, um dia desses minha máquina estragou. Isso tem a ver com a poda, não, mas só um parênteses. Minha máquina de lavar roupa, gente, estragou. E deu tipo um PT. Aí eu falei assim, misericórdia, Deus, eu sou dizimista. Eu sou ofertante. Eu sou temente, eu sou crente. Não é possível que isso está acontecendo comigo. Sabe? E às vezes a gente tem só uma bobeira aqui, mas nós passamos por momentos que Deus parece estar nos fazendo dar um passo para trás. Mas o objetivo de Deus não é nos retardar, nos fazer retroceder, não. Mas para que possamos nos preparar para dar 2, 3 passos, correr, avançar, progredir. Para que possamos, sim, agora amadurecer. E permanecer durante o processo de poda, de limpeza, gera em nós um fruto que Tiago nos apresenta, em Tiago capítulo 1, verso 2 adiante. Meus irmãos, considerem a alegria, motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações ou podas. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A poda não é para nos cortar da videira, mas para que estejamos ainda mais conectados a Cristo. Permanecer no período de poda é não murmurar. É aprender a não ficar murmurando, é não desistir, é não olhar para as circunstâncias, mas estar com os olhos, o coração, a fé firmada, fixados em Cristo, crendo que Ele está no controle, no momento certo, esse ramo, essa estação vai florescer, os frutos virão. E o fruto da permanência na poda é a resiliência, a constância, a maturidade espiritual. Esses frutos são gloriosos e são para glorificar a Deus. Por isso Jesus enfatiza no verso 4, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se vocês não permanecerem na videira, assim também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Em momentos de poda, somente em Cristo possamos frutificar. Por isso é importante permanecer. Não ficar reclamando, não ficar aquela pessoa que está só murmurando, sempre procurando cabelo, casco de ovo, sempre, sabe, olhando só o copo vazio, sendo aquela pessoa pessimista, aquela pessoa, sabe, que parece que tomou um litro de vinagre de manhã, está tão azeda que ela está. Nós temos que entender que Deus está no controle o tempo todo. E vamos permanecer fiéis nesse processo de poda, para que possamos amadurecer ainda mais. Permanecer firme na poda, para frutificar o sobrenatural. Porque somente aqueles que permanecem na poda, quando vem o sobrenatural, todo mundo perguntou, de repente aconteceu, de repente prosperou. Não vi a pessoa empreendendo, ralando como um louco. De repente foi promovido. Nunca ia embora 5 horas, ficar lá todo dia fazendo uma hora besta lá e tudo mais, porque estava querendo fazer além do que era pedido. De repente, a pessoa está crescendo, está vendo todo dia, ela está acordando de madrugada, orando, buscando a Deus. De repente, quem não está na poda, sempre acha que é de repente, mas quem permanece na poda, vê a mão poderosa de Deus na frutificação. E aí, nós vamos para o segundo ponto. O primeiro é permanecer firme, fiel, constante na poda. Agora, permanecer firme e fiel no amor e na obediência. Verso 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos,
permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Agora Jesus nos convida para permanecer firmes, fiéis no amor. E o amor aqui, a palavra em grego que está escrita no Evangelho de João é ágape, é o amor sacrificial, é o amor incondicional, é a mesma palavra de amor que Paulo nos escreve em 1 Coríntios 13. O amor que é paciente, o amor que é bondoso, que não inveja, que não se vangloria, que não se orgulha, que não maltrata, que não procura os seus interesses, que não se ira facilmente, que não guarda rancor, o amor que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Permanecer no amor é crescer em paciência, crer, esperar e também obedecer. Nos dias atuais a palavra amor está tão gasta, está tão banalizada. Está sendo utilizado para substituir o que eu quero, o que eu posso. Mas o amor aqui é diferente. Tem gente aqui que está achando que, se Deus permitiu eu ver, tocar, sentir, é para eu possuir. Foi o que Davi fez com Betseba. Mas o amor de Deus aqui, o amor de Deus, não é sobre o que eu quero, mas o que Deus tem para a minha vida. Sabe, o amor aqui é amar Deus tanto ao ponto de abrir mão dos meus desejos carnais e obedecer fielmente a palavra de Deus. Faço uma licença poética do axioma do pastor Mateus: amar é servir, servir é amar, e coloco que amar é obedecer e obedecer é amar. Eu amo a Deus, por isso eu obedeço a palavra. Eu amo a Deus, por isso eu abro mão de mentir, mesmo quando é mais conveniente e mais fácil. Eu amo a Deus, por isso eu escolho viver a sua palavra. Eu amo a Deus, por isso eu escolho ser dizimista. Eu amo a Deus, por isso eu escolho ser uma testemunha viva do Evangelho. Obediência não são regras, pode aquilo ou não pode. Isso é para criança, é para quem é imaturo. É para Maria de 2 anos, minha filha, que eu falo: não pode colocar o dedo na tomada, pode comer a comida toda, filha, pode agora ir dormir. É para ela que eu falo o que pode e não pode. Mas para os filhos maduros, para qual é esse texto aqui, para uma igreja madura, para discípulos maduros de Cristo, obediência não é uma regra do que eu posso e do que eu não posso. Não é libertinagem não, gente, não vem distorcer não. Mas obediência é reconhecer que a palavra de Deus é perfeita e gera vida e vida em abundância. A obediência é a consciência em agradar ao Deus perfeito que me ensinou sobre amor, dando tudo o que Ele tinha por mim, Cristo, o seu único Filho. Por isso, amar a Deus é obedecer a palavra. E a palavra de Deus, ela não é uma sugestão para você. Ela não é um cardápio de restaurante que você vai lá e fala: o que eu vou querer hoje? O que eu estou com vontade de pedir hoje? Deixa eu olhar aqui, o que é conveniente para mim? Hoje eu quero, João capítulo 15, verso 7, a parte B só, tá? Olha que a parte B fala: pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso aqui eu quero para mim, isso aqui é maravilhoso. Mas tem o 13, faz tudo parte do meu contexto, nada solto. O que o 13 fala? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida para os seus amigos. Está amarrado. Isso eu não quero não, creio em Deus Pai. Sabe, a palavra de Deus não é um cardápio para que você possa escolher o que você quer. Ela é completa para a sua vida. Ela é de Gênesis a Apocalipse. Ela inteira é perfeita. Ela é para que você possa ser transformado por Deus. Ela não é sugestiva. Quando você encontra amor a Deus, Deus entra na sua vida e você começa a compreender como que ela é perfeita para você. E amar a Deus é obedecer a sua palavra, e obedecer a sua palavra vai gerar um fruto de uma alegria completa. Filipenses 4:4, Paulo nos escreve: alegrem-se no Senhor, novamente digo, alegrem-se. Em Filipenses, Paulo nos escreve, não no hype do seu ministério, estava tudo bombando, com a agenda lotada, sabe, a conta bombando, 6, 7 dígitos, não, Paulo nos escreve: alegre-se no Senhor, novamente digo, alegre-se, dentro de uma prisão, sofrendo, cantando aquela música do Drops,
É Ele por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, com alegria. Sabe? É nesse momento, é essa alegria que Paulo nos ensina, que não é uma alegria, cara, ser alegre com sua conta com 7 dígitos, é maravilhoso, é fácil. Ser alegre quando tudo está dando certo, beleza, qualquer um pode, mas compreender uma alegria que vem em Cristo é somente aqueles que permanecem amando e obedecendo a Deus, porque essa alegria não é circunstancial, não é você ficando rindo igual bobo no meio de uma luta, de um problema, mas é a certeza que Deus está com você, que tudo vai ficar bem. Sabe o que é essa alegria? É quando Mateus 6,6, quando você entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que vem em secreto, e Ele o recompensará. É quando você está ouvindo, você fechou a porta, você abriu o coração para Deus, Deus, está difícil de obedecer, está difícil de permanecer, mas eu quero continuar. E como se você ouvisse da parte de Deus, o Espírito Santo, um sussurro, vai ficar tudo bem. Todas as coisas dessa vida são passageiras, mas eu sou eterno. Sabe, permanecer amando e obedecendo a Deus, é você ter a alegria que tudo vai passar, mas a vida em Cristo permanecerá. O fruto de amar e obedecer é a alegria de saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É saber que tudo vai passar, mas a salvação ela é eterna. A alegria de saber que acima de tudo, de todos, de qualquer luta, eu tenho o bem mais precioso que dinheiro nenhum pode comprar. Eu tenho Jesus comigo. Por isso, permanecemos firmes no amor e na obediência da palavra, para que possamos frutificar na alegria de Cristo Jesus. Por último, terceiro ponto, permanecer como amigo íntimo de Jesus. Permanecer como amigo. João 15, 12 adiante. O meu mandamento é esse: ame-os uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida para os seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto. Um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Jesus aqui, nesse momento final, Ele nos convida para permanecer como amigo dele agora. Permanecer como amigo, entender o que Cristo fez por nós. Jesus nos convida a um relacionamento mais íntimo, a uma amizade mais profunda. A palavra original aqui, do grego, é philos. E philos não é colega, não é gente boa, sabe? Não, aquele cara gosta dele, é gente boa. Não é isso. Jesus é gente boa, mas é além disso. Philos é para a definição de amigo íntimo. Sabe, eu acredito que a gente podemos ter vários amigos, mas amigos íntimos são poucos. E como que é importante, um parênteses aqui, nós temos amigos íntimos na nossa vida. Isso faz parte do reino de Deus, é um reino de amigos. E algo para você pensar, amizade íntima é aquela pessoa que, quando necessário, vai na sua casa mesmo quando ela está bagunçada. Eu sei que para as mulheres isso é algo terrível, mas sabe, você tem amigos que, na hora que precisar, eles podem ir na sua casa, ela toda bagunçada, toda... Porque isso demonstra intimidade. E assim Jesus quer ser conosco. Eu não sei você, mas lá em casa, às vezes, geralmente consegue preparar muito bem o ambiente para a célula. Mas tem dias que tudo foge um pouco do controle. Então a gente chega pouco em cima da hora. Então tem que arrumar correndo e não dá para organizar tudo. Então a gente pega tudo e coloca num quarto, no escritório e tal, e você fecha. E você fica pensando assim, em nome de Jesus, que ninguém entra nesse quarto, que nenhuma criança venha correndo e abra aquela porta. Por favor, Pai, só te peço isso. Vai um amigo pela primeira vez na cela, fala, onde que é o banheiro? Você fala assim, é a esquerda, tá? E ele passa a porta, não, é a esquerda. Ele fala assim, vai suando aquela gota de suor fria, assim, não entra na direita não, que é a porta da bagunça.
sei se é só comigo que acontece isso. Mas o ponto é que Jesus, Ele não quer que a gente esconda as nossas bagunças. Ele quer acessar o nosso coração por inteiro e ver como está hoje, para nos ajudar a arrumar essa casa. Ele quer ser o amigo que te conhece por completo. Ele quer ser o amigo que tem acesso por completo ao seu coração e que vai te auxiliar a guardar a bagunça que for necessária, que vai te auxiliar a reformar a casa se for necessário. Ele quer ser um amigo para todas as horas. Ele quer ser um amigo íntimo. Jesus, Ele quer ter essa intimidade conosco. Mas para que possamos ter uma amizade de qualidade, de intimidade, é necessário comunhão, é necessário tempo de qualidade, investimento. E permanecer em Jesus é permanecer numa vida de oração, numa vida voltada para a leitura e meditação da palavra, numa vida de jejum, numa vida não só de domingo. Gente, vem todo domingo, pelo amor de Deus. Estou falando isso, não, vem domingo, vem terça-feira, vai na célula, mas tem algo também que é um plus aqui, que é Mateus 6,6, como eu já falei. Sabe, todo dia você fechar a porta do seu quarto, buscar o Pai em secreto, ter uma vida com Deus, um relacionamento, para que possamos permanecer nessa amizade com Deus. Eu quero confessar algo para vocês. Nós estamos desde agosto nesse processo para estar aqui nessa casa, mas de outubro para cá foi muito mais intenso, sabe? E eu confesso para vocês que de outubro para dezembro, a leitura da palavra de Deus se tornou algo mecânico na minha vida. Misericórdia. Mas se tornou algo que era mais para um cumprimento de tabela, de algo, de ter meu tempo com Deus. Por conta de tanta correria, tanta pressão, eu estava muito envolvido, o pastor Mateus ainda mais. Mas aquilo começou a consumir as minhas energias, sabe, ao ponto de eu ficar no automático, confesso para vocês. E na virada de ano, um culto tão poderoso aqui, eu falei, eu não quero isso mais não, Deus, eu quero ter um prazer na leitura da palavra, eu quero ter um desejo, sabe, eu quero ter fome da palavra. Eu orei aqui, coloquei meu voto naquela virada do ano, e pá, sabe o que aconteceu no dia seguinte, 1º de janeiro? Sabe? Nada. Nadinha. Não bateu aquela vontade, sabe, Vanessa? Aquele prazer, aquele desejo. Obrigado, queridão. Aí no dia 2 eu continuei orando. Deus, me dê prazer por ler a tua palavra. Desejo, fome. Nada. Passou uma semana e nada. Mas eu comecei a orar todos os dias, comecei a fazer a leitura. Até que, lembra da porta? De repente, Deus começou a despertar em mim um desejo tão grande pela palavra dele. Sabe, de eu ter que ficar olhando no relógio, então eu ia perder hora para sair para trabalhar, para levar a Letícia para a escola, porque aquilo começou a entrar no meu coração, aquelas palavras começaram a se tornar vivas. Eu comecei a ler essa Bíblia aqui que eu ganhei de presente, ela é cronológica, e começou a Deus a falar tanto, tanto. Cheguei lá em Samuel, fui lendo a história de Davi, aquilo começou a transformar meu coração, como que Davi matava o orgulho. As palavras começaram a ser vivas, e em vez de eu ler, a Bíblia começou a ler a minha vida e transformar. Em vez de ser logo, se tornou rema, uma palavra poderosa. E o Senhor começou então a gerar, não por mim, mas pela graça da nossa casa, um desejo, fome, eu, Poliana, Letícia, agora introduzindo a Ana, num desejo. O dia que eu não consigo ler, gente, eu falo pela graça, eu falo diante de Deus, é Deus fazendo isso. Parece que eu tenho um pedaço de mim, sabe, no dia que eu não consigo ter um tempo de leitura de qualidade, parece que está faltando algo. Porque esse livro aqui, ele é precioso demais, ele é poderoso demais, ele é o que pode transformar nossas vidas. Coach nenhum pode transformar a sua vida, sabe, terapia nenhuma vai transformar a sua vida por completo, é bom, mas o que transforma por completo é isso aqui que é a fonte de vida, é isso aqui que transforma, é isso que nós devemos desejar, sabe, buscar, nos alimentar, debruçar, porque isso aqui não é um livro, não é um catálogo, não é algo para você pedir uma comida. Esse aqui é o pão da vida, isso aqui é a palavra viva de Deus. Para eu conhecer Jesus, eu tenho que conhecer a Bíblia, eu preciso de alimentar dela, e está sendo maravilhoso. E de repente, eu estava fazendo uma caminhada, ouvindo mensagem, e Deus me chamou para ler João 15.
E tem 20 dias que eu leio João 15, do 1 ao 17. Tem 20 dias que somente esse texto o Senhor tem falado comigo. E o Senhor tem trabalhado em mim, tem, sabe, gerado confrontos profundos. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela serve para nos confrontar, para nos consolar. Sabe, a palavra de Deus, ela é tudo que nós precisamos. Por isso nós não podemos negligenciar. Para que eu possa tornar um amigo íntimo de Jesus, eu preciso de todos os dias ouvir Jesus. Eu ouço Jesus quando eu leio a palavra de Deus. Permanecer na palavra, permanecer na amizade, é permanecer numa vida de oração, na palavra, né, na vida com a igreja local. Mas quando nós vamos nos tornando amigos íntimos de Jesus, gera um fruto, uma vida transformada, como alvo de alcançar outras vidas. Eu não sei você, quando criança, sua mãe falava assim, ó, anda com fulano. Fulano é obediente, é bonito, educado, menino estudioso. Anda com fulano, mas com ciclano. Não anda com ciclano não, gente. Ciclano, ó, ciclano é o que está andando para o caminho do mal. Não anda com ciclano não, pelo amor de Deus. Não sei se sua mãe já falou isso com você. Eu não sei se você era o fulano, menino bom. Ou se você era o menino que a mãe fala para não andar. Mas se você era o menino que a mãe fala para não andar, ó que coisa boa, você está aqui sendo transformado por Deus. Ó que coisa maravilhosa. Mas isso tem um sentido. Por que os pais falam isso? Porque eles querem que o filho seja influenciado por uma pessoa que inspira. E é a mesma coisa que Jesus quer trabalhar em nós. Em João 15, 16, ele fala, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e designei para que vão, olha o id aí, deem fruto, e um fruto que permaneça, a fim de o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Jesus te escolheu para ser amigo. Olha como você é especial aí. Vira a pessoa do lado e fala assim, olha como você é especial. Ser amigo de Jesus. Tem uma frase que eles falam aí, que eu não preciso de ter muita coisa, eu não preciso ter dinheiro ou muita coisa, eu preciso ter amigo que tenha, né? Você tem Jesus como amigo, você tem tudo. Mas Jesus te escolheu como amigo, para ser seu amigo, e Ele te escolheu para permanecer nessa amizade. Para que assim, eu e você possamos dar muito fruto. E o que é esse fruto? Essa palavra fruto é a mesma palavra em Gálatas 5, 22. É o fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne e as suas paixões e os seus desejos e vivem, e se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Permanecer na sua amizade com Jesus, sabe o que acontece? Eu não sei você, mas eu sou muito inspirado por meus amigos. E eles me influenciam. E de repente você começa a pegar até algum hábito de um amigo seu, de tanto convívio ali. Esse é o fruto de você permanecer fiel na amizade com Jesus. Você começa a se tornar cheio do Espírito Santo. Quem permanece fiel nesse relacionamento íntimo com Jesus, uma vida de oração, uma vida firme com a igreja local, uma vida de meditação na palavra, jejum, começa a ser cheio da presença, começa a se transbordar no Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, o que começa a acontecer em nós? O fruto do Espírito. São características do Espírito Santo, Jesus. E nós desenvolvendo essa intimidade, vamos começando a ser cheios de amabilidade, de bondade, de mansidão, domínio próprio, alegria, paz, paciência. E tudo isso aponta para Jesus. Então, o fruto de eu permanecer íntimo na amizade com Jesus, é para que as pessoas comecem a ver, você viu como que o Richard está diferente? Você reparou como que a Vanessa está diferente? Gente, antes não tinha isso não, agora, não deu uma resposta, não fez isso, não deu uma resposta, não falou aquilo. Rapaz, o que está acontecendo com fulano? Será que está bem? Meu Deus, aí depois vem, não, como que a pessoa está com uma alegria? Olha a paciência que aquela pessoa está tendo. E tudo isso vai apontando para quando alguém chegar e falar assim, ei Douglas, o que aconteceu com você? Por que você está tão diferente? E aí ele pode ser igual o Felipe foi a Natanael. Quem que é Felipe? Quem que é Natanael? Felipe é alguém que se tornou amigo de Jesus. João 1, 45.
Filipe encontrou Natanael, seu amigo, e disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, Natanael, sendo amigo de Filipe, perguntou: Nazaré, pode vir coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Então, no verso João capítulo 1, verso 47, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira? Você verá coisas ainda maiores do que essa. Então acrescentou Jesus: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe, precisamos ser como Filipe, permanecer na amizade com Deus, permitir sermos influenciados pelo Espírito Santo, ter como fruto dessa amizade, desse relacionamento íntimo, o fruto do Espírito, ser cheio do Espírito Santo, permitir Ele transformar. Se você é impaciente, tornar uma pessoa paciente, você é uma pessoa rancorosa, tornar uma pessoa amável, você tendo frutos que mostram essa mudança radical, para que quando as pessoas perguntam: o que está acontecendo? Você tem que vir e ver. Não, mas você virou crente. Eu não estou falando de religião, amigão, muito além disso, estou falando de Jesus. Venha e veja. Venha e veja aquele que transformou a minha vida. Venha e veja aquele que tem transformado por completo. Porque permanecer em Cristo é ser transformado pelo amor. E esse amor nos muda por completo, para que possamos amar o próximo, para que estamos sempre prontos para ser cheios de compaixão, prontos para servir, para abraçar e para cuidar uns dos outros. Permanecer é amar a Deus, mas frutificar é amar o próximo. Permanecer é amar a Deus de todo o coração, mas o fruto disso é amar o próximo, sem esperar algo em troca. Estar pronto para servir, estar pronto para estar disponível para as pessoas, para fazer o que Jesus fez por você e pelo próximo. Permanecer é a minha ação. Eu tenho que buscar amar a Deus, mas quando eu estou amando a Deus, a frutificação é a parte de Deus. Ele gera em mim amor ao próximo. Como a pastora Dani ministrou na última mensagem da série Renovo, uma vida cheia de Deus, ela gera amor e compaixão. Ações, não é só eu te amo, é o que eu posso fazer por você. O que eu posso fazer por você? Já parou para pensar o que você pode fazer para quem está do seu lado? Para alguém da sua cela? Para um amigo seu? Essa é a frutificação daqueles que são amigos de Jesus. Para concluir, encerrando essa mensagem, escolha por permanecer firme, fiel na videira que é Cristo, enraizado em Jesus, na igreja local, com uma vida cheia da presença. Permaneça firme no período de poda, mesmo que doa, mesmo que não seja fácil, que não tenha beleza, mas é o processo revelando e te transformando. Porque os frutos da perseverança é uma fé aprovada, madura, que nos conduz ao sobrenatural. Permaneça firme no amor e na obediência da palavra. E desfrute da alegria que transborda e que é atemporal. Permaneça firme na intimidade com Jesus e seja transformado pelo amor, para que você possa amar ao próximo de todo o coração e, como fruto de sua vida transformada, você possa alcançar o maior número de pessoas para Cristo Jesus. Permaneça em Cristo, porque Ele é o único caminho, e frutificar é o nosso chamado. Quero convidar você a ficar de pé.